Vamos aqui ao conto O Edifício do Murilo Rubião, um conto fantástico. Começa com uma epígrafe bíblica que diz o seguinte: chegará o dia em que os teus pardieiros se transformarão em edifícios. Naquele dia ficarás fora da lei. De Miqueias 7:11. Bom, o conto é um conto fantástico. Ele é dividido em 10 partes curtas aqui, mas claro que a gente tem antes uma espécie de introito, que esse introito já cai no absurdo, no fantástico, no insólito. Reparem, mais de 100 anos foram necessários para se terminar as fundações do edifício que, segundo o manifesto de incorporação, teria número ilimitado de andares. Ou seja, reparem já o absurdo. 100 anos só para terminar as fundações do edifício. E quantos andares vai ter? Não sei, número infinito, tá? Bom, e o que acontece? Batida a última estaca e concluídos os alicerces, o Conselho Superior da Fundação, a quem incumbia a direção geral do empreendimento, dispensou os técnicos e operários para em seguida recrutar nova equipe de profissionais e artífices. Bom, então vamos começar agora, vendo essa nova equipe de profissionais, tá? E aí, parte 1, a lenda. Ao engenheiro responsável, recém-contratado, nada falaram das finalidades do prédio. Finalidades, aliás, que pouco interessavam a João Gaspar. Então reparem, que esse é o engenheiro contratado a partir de agora, esse João Gaspar, e ele está pouco interessado qual é a finalidade do edifício. Vamos pensar um edifício que tem um número ilimitado de andares. Ele não quer nem saber para quê. O que ele quer ali é ter o nome dele ligado à construção do maior edifício da história. Ou seja, reparem que o interesse do João Gaspar aqui é nas aparências, certo? Algo que sempre foi muito explorado pelo Machado de Assis. E os conselheiros ali davam liberdade total a esse engenheiro João Gaspar. Reparem, mas condicionando apenas a 2 ou 3 normas que deveriam ser corretamente observadas. Então ele ganha liberdade, mas tem 2 ou 3 normas que devem ser observadas corretamente, Então, todos os mínimos detalhes ali do funcionamento, dessa empreitada ali, da construção desse edifício de andares ilimitados, vão ser responsabilidade desse João Gaspar. Cabendo a João Gaspar proporcionar salários compensadores e em constante assistência ao operariado. Então, ele também tem um item importante aqui, reparem, competia-lhe ainda evitar quaisquer motivos de desarmonia entre os empregados. Então, qual é também uma das funções do João Gaspar ali? Manter a harmonia entre os empregados, entre os funcionários, entre os trabalhadores. E por que é muito importante manter essa harmonia? Porque destinava-se a cumprir a importante determinação dos falecidos idealizadores do projeto e anular a lenda corrente de que sobreviveria irremovível confusão no meio dos obreiros ao se atingir o 80º andar do edifício e, consequentemente, o malogro definitivo do empreendimento. Bom, então reparem, tem uma lenda ali que está dizendo que quando eles atingirem o andar número 800, reparem, 800, vai ter uma confusão tamanha, tão grande, e essa confusão ela vai acabar impedindo, de certo modo, a finalização aqui do edifício. Então reparem que o João Gaspar, o engenheiro, está sendo contratado com essa função importante, que não é só incentivar uma obra gigante como essa, mas também de manter a harmonia ali. E ele, claro, assume o posto, engenheiro, está confiante, só que um dos velhos ali, ele chega e diz para o João Gaspar: João Gaspar, nesta construção não há lugar para os pretensiosos. Não pense em terminá-la, João Gaspar, você morrerá bem antes disso. Só lembrando, os idealizadores já estão falecidos, sem, enfim, verem a obra concluída. Então, o que já dizem para o João Gaspar? Você é mais um a trabalhar, mas não vai ver, você morrerá bem antes disso. Nós que aqui estamos constituímos o 3º conselho da entidade e, como os anteriores, jamais alimentamos a vaidade de sermos o último. Então reparem que antes ali, a pretensão do João Gaspar nem era saber qual é a finalidade do edifício, mas sim estar ali pelas aparências, para poder dizer para todo mundo que faz parte ou fez parte da construção do maior edifício do mundo. Só que um dos conselheiros já disse para o João Gaspar: nem alimenta essa pretensão, tu vai morrer antes.
O 2 é a advertência. Reparem a mesma orientação que João Gaspar recebera dos seus superiores, o engenheiro a transmitiu aos seus subordinados imediatos. Então, ele passa essas palavras ali para os seus subordinados, né? Eles ficam impressionados e tudo mais. O 3 é a comissão. Reparem o que faz o João Gaspar. Ele vai fazendo o trabalho dele, mas vai fazendo bem o trabalho. Instituiu uma comissão de controle para fiscalizar o pessoal, organizar tabelas de salários e elaborar um boletim destinado a registrar as ocorrências do dia. Essa medida valeu maior rendimento de trabalho e evitou por diversas vezes dissensões entre os assalariados. Então reparem, né, que isso é positivo porque ele botou essa comissão de controle, organizou o salário, né, e isso evitou que tivesse briga e mais, deu maior rendimento ainda. Sendo que nos domingos ainda tinha os programas sociais, tudo para manter a harmonia. Tudo corria tranquilamente, encaminhando-se a obra para as etapas previstas. De 50 em 50 andares, João Gaspar oferecia uma festa aos empregados, fazia um discurso e envelhecia. Reparem, envelhecia. Lembrem, um dos conselheiros disse para o João Gaspar: não tenta alimentar a pretensão de acabar o edifício, tu vai morrer antes. E quando chegar no andar de número 800, tem uma lenda que diz que vai dar uma confusão no meio dos obreiros ali. Bom, o baile. O que vai acontecer? Inquietante expectativa marcou a aproximação do 800, o pavimento. Ou seja, né? Tá chegando a hora do andar número 800. Reparem que o João Gaspar já está todo atencioso, ele não quer que a lenda se confirme. Haviam chegado sem embaraços, sem problema nenhum, ao 800º andar. O acontecimento foi comemorado com uma festa maior que as precedentes. Mas qual é o detalhe? Uma festa gigante, muito álcool e começa a ter uma briga ali. Provocaram um conflito de incrível violência. Homens e mulheres indiscriminadamente se atracaram com ferocidade, transformando o salão num amontoado de destroços. E reparem que o João Gaspar ainda tenta pôr fim nisso, né, mas acabam tocando um objeto nele, na cabeça dele e tudo mais, ou seja, a lenda se cumpriu. Quando voltou a si, João Gaspar, né, o corpo ensanguentado e dolorido pelas pancadas e pontapés que recebera após a queda, sentiu-se vítima de terrível cilada. De modo inesperado, cumprira-se a antiga predição, a lenda aquela que ia acontecer, né, um tumulto incrível, uma briga violenta quando chegassem ao andar número 800. E claro, né, o quinto é o equívoco. O que vai acontecer depois do incidente? João Gaspar trancou-se em casa, recusando-se a receber os seus mais íntimos colaboradores. E ele queria, né, o João Gaspar, ver qual é o erro, qual é o equívoco, porque, ele fez tudo conforme manda o figurino, tudo como deveria ser feito. E mesmo assim aconteceu um tumulto, uma briga violenta e tudo mais. E aí, claro, os auxiliares vão insistindo até que o João Gaspar vai lá, conversa com eles. Eles querem a todo custo conversar com o João Gaspar. E o que eles dizem para o João Gaspar? Aquilo foi uma simples bebedeira, não leva a sério. Estavam todos envergonhados com o que acontecera e lhe pediam desculpas. Então, aquela ideia, não foi nada demais, né? Enfim, né? E o pior de tudo é que o João Gaspar fica sabendo que nenhum trabalhador ali abandonou o trabalho. E ele fica feliz. E o que ele diz? Daqui para frente, nenhum obstáculo interromperá nossos planos. Então ele se motiva agora novamente, né, a continuar essa fabricação de um edifício de número ilimitado de andares. 6 é o relatório. Em ambiente calmo, todos se empenhando nas suas tarefas, mais 96 andares foram acrescidos ao prédio. Então reparem, já está com 896 andares. E o João Gaspar todo feliz, todos sorrisos ali. Ocorreu ao João Gaspar redigir um circunstanciado relatório aos diretores da fundação, contando os pormenores da vitória. Demonstraria também a impossibilidade de surgirem no futuro outras profecias que pudessem embaraçar o prosseguimento das obras. Porque qual é o detalhe, né? Ok, a lenda se cumpriu, mas mesmo assim ninguém abandonou. Houve uma briga, mas todo mundo está ali, ainda continuando o serviço, mais 96 andares. Ou seja, então, o que faz o João Gaspar? Faz um relatório, leva esse relatório até a sede do conselho, mas qual é o detalhe? Haviam morrido os últimos conselheiros, e de acordo com as normas estabelecidas após a desmoralização da lenda, não se preencheram as vagas abertas. Então, quem é que sobrou dos antigos ali? Só o arquivista.
E aí o João Gaspar vai nesse arquivista que cuida dos documentos, quer saber se, pô, mas só um pouquinho, os últimos conselhos não deixaram nada, aqui nenhuma recomendação na continuação do prédio e tudo mais, só que o arquivista não sabe de nada. E aí os dois vão ali, vão revirando documentos e tudo mais, mas não acham nada, só que tem uma frase que eles acham que ainda é algo da lenda, né? É preciso evitar-se a confusão, e ela virá ao cabo do 80º pavimento. Bom, aqui o 7 é a dúvida. O João Gaspar volta então até o edifício ali na construção, ele está pensativo, né? E olha a dúvida dele, por que legavam a ele, um mero profissional, tamanho encargo? Quais os objetivos dos que tinham idealizado tão absurdo arranha-céu de número ilimitado de andares, né? E aí ele está meio desanimado, né? Porque para ele aquela imagem já se torna monótona, aquele vai e vem de trabalhadores, pedra, cimento, areia e tudo mais, né? Quando a ansiedade ameaçou levá-lo ao colapso, convocou os trabalhadores para uma reunião. Ou seja, ele vai lá, chama os trabalhadores, tudo mais, explica para eles que o conselho está dissolvido, né, que os antigos conselheiros morreram, e o seguinte, não tem mais o porquê continuar. Então, que terminasse, paralisasse ali a construção do edifício. Só que o que acontece? Os operários vão rebater. Nós acatamos o senhor como chefe, João Gaspar, mas as ordens que recebemos partiam de autoridades superiores e não foram revogadas, ou seja, a gente vai continuar a construir o edifício. E reparem que o 8 é o desespero, porque o João Gaspar ali está tentando de tudo, fazer de tudo para eles pararem de construir o edifício. Igualmente corteses, os empregados repeliam a ideia de abandonar o trabalho. Porque para eles tem que continuar, nenhuma ordem foi dada de superior para parar. Os operários se negaram a aceitar o ato de dispensa, alegavam a irrevogabilidade das determinações dos falecidos conselheiros. E reparem aqui o absurdo ainda, né? Por fim, os trabalhadores disseram que iriam trabalhar à noite e aos domingos, independente de qualquer pagamento adicional. E aí o 9 é o engano, reparem, a decisão dos assalariados de aumentar o número de horas de serviço deu novo alento ao engenheiro, que esperava vê-los vencidos pela estafa. Ou seja, o que pensou João Gaspar? Bom, deixa eles trabalharem à noite, aos domingos, não vão ganhar nada, não querem nada, ok, mas eles vão morrer de cansaço ali, tá? Só que qual é o detalhe? Os funcionários não apresentam cansaço, e o detalhe ainda mais absurdo, os trabalhadores das cidades vizinhas vêm ali para ajudar, e de graça. Pouco adiantava recusar-lhes a colaboração. Eles mesmos escolhiam as tarefas e as iniciavam com entusiasmo, indiferentes à agressiva repulsa de João Gaspar. E o João Gaspar que nem um louco pedindo para parar, e eles trabalhando em dobro, os trabalhadores vindo e tudo mais, né? O 10 é os discursos. Reparem, vendo multiplicar as levas de voluntários, o engenheiro não teve mais ânimo de enxotá-los. Ou seja, o que faz o João Gaspar? Ele faz discursos, só que esses discursos não davam em nada. E como é que termina? A princípio, os empregados se desculpavam, constrangidos por não ouvirem atentamente as suas palavras. Com o passar dos anos, habituaram-se a elas e as consideravam peça importante nas recomendações recebidas pelo engenheiro-chefe antes da dissolução do conselho. Não raro, entusiasmados com a beleza das imagens do orador João Gaspar, pediam-lhe que as repetisse. Ou seja, João Gaspar está soltando palavras para nada ali. João Gaspar se enfurecia, desmandava-se em violentos insultos, mas estes vinham vazados em tão alto estilo que ninguém se irritava. E risonhos os obreiros retornavam ao serviço enquanto o edifício continuava a ganhar altura. Então reparem o absurdo, né? Uns 100 anos para as fundações, um número ilimitado de andares, já estava lá vamos supor, 1000 já ali, né? Enfim, esse é o conto fantástico do Murilo Rubião.